Fala pessoal, sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante e novamente para conversar um pouco dessa parte da geografia que estuda os aspectos socioeconômicos, trago hoje para vocês alguns indicadores socioeconômicos que costumam aparecer nas provas, nos vestibulares, nos jornais, nas manchetes, nas notícias e que nos ajudam a compreender um pouco mais a nossa situação social e econômica, não só dentro do país, na nossa sociedade, mas também permite algumas comparações com outros países e uma análise mais atenta sobre a maneira como a sociedade, do ponto de vista econômico, vem se desenvolvendo nos últimos anos. São algumas siglas, alguns nomes que parecem complicados às vezes, mas que são conceitos simples de entender. O primeiro conceito é o PIB. Ele é muito falado, Produto Interno Bruto. Ele é usado muitas vezes para avaliar a riqueza de um país, porque de fato ele vai ser um indicador que mostra anualmente em dólares toda a riqueza que foi produzida por um país. Tudo que foi produzido pela indústria, tudo que foi produzido e levado a consumo da população. Ou seja, no Produto Interno Bruto, a gente não costuma colocar na conta os produtos chamados bens intermediários. Vou dar um exemplo. A gente tem a etapa da mineração, o minério vai virar depois na metalurgia as chapas de ferro, essas chapas de ferro vão virar depois a porta do automóvel e o automóvel, que vai ser esse produto final, é que vai ser vendido para a população. A venda do automóvel é que vai entrar na conta do PIB, ou seja, esses passos intermediários não entram na composição desse valor total, mas sim a venda desse produto final. O PIB, ele é um indicador de riqueza do país, mas ele não necessariamente vai ser um indicador de igualdade, não necessariamente vai ser um indicador que mostra que aquele país tem uma situação financeira que beneficia a maior parte da população. Por isso é sempre importante destacar que o PIB, apesar de avaliar o total de riqueza produzida por um país, ele é um indicador muito mais econômico simplesmente do que social. Muito parecido com o PIB, a gente tem o PNB. Ele não é tão usado, mas ele é super importante, o Produto Nacional Bruto. Ele se parece com o PIB, mas quando a gente fala do Produto Nacional Bruto, a gente vai, na verdade, expandir um pouco essa dimensão de análise. Por quê? Além da riqueza produzida internamente, no PNB a gente vai considerar todo o dinheiro que entrou no país, que foi produzido por outros países, por empresas daquele país que eu estou analisando, e que produziram em outros países e que enviaram de volta para o país de origem, por exemplo, royalties e o lucro líquido mesmo que volta para o país de origem. Eu vou descontar do PNB os royalties e o lucro que a gente pagou para empresas transnacionais cuja sede se encontra em outros países. Vou dar um exemplo. Aqui, tanto no PIB quanto no PNB, Estados Unidos lideram, hoje representam o maior PIB, o maior PNB do planeta, mas o PNB dos Estados Unidos é maior que o PIB dos Estados Unidos. Por quê? Porque no PNB entra todos os royalties e o lucro que empresas como McDonald's, Coca-Cola, Nike, General Motors, todo o lucro e os royalties da produção dessas empresas estadunidenses, transnacionais em outros países, volta para a composição do PNB. O Brasil tem um PIB elevado, a gente conseguiu chegar lá na virada 2012 para 2013, a sexta colocação mundial. Fomos, quando passamos o Reino Unido, a sexta maior economia do planeta. Hoje, lamentavelmente, numa situação bastante agravada de crise econômica, o Brasil já despencou, já não está mais nem entre os 10 maiores PIBs, segundo a projeção do Banco Mundial, e a tendência é que a gente continue, infelizmente, perdendo posições. Agora, o PIB do Brasil é maior do que o PNB do Brasil. Justamente porque quando a gente toma como efeito o nosso PNB, a gente desconta os royalties e o lucro que é enviado para empresas transnacionais que têm sede em outros países. Apesar da riqueza, por exemplo, da Petrobras, que está produzindo em outros lugares, voltar para compor o nosso PNB. A China vem tendo um crescimento gigantesco, hoje é o segundo maior PIB PNB do mundo, e segundo projeções, que podem se alterar, é sempre uma conta bastante que pode surpreender, pode apresentar para nós algumas variáveis ao longo do caminho, mas ao que tudo indica, a China deve passar os Estados Unidos até 2030, são as projeções, mantendo-se o nível de crescimento econômico atual. A renda per capita, ela vai a partir do PNB, muita gente confunde pensando que é o PIB, mas a renda per capita a partir do PNB,
ela vai fazer uma divisão, vai fazer uma média e vai pegar o PNB e vai dividir entre o número de habitantes de um determinado país. Ou seja, se todo mundo tivesse acesso a uma parte igual da riqueza produzida por aquele país, a gente estaria falando na renda per capita. Esse também é um cálculo enganoso, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que nos países a renda das pessoas, o acesso à renda e à riqueza não é igual. Mas quando a gente fala de renda per capita, a gente mensura a riqueza produzida proporcionalmente à população daquele país. Então a gente pode pensar, 100 bilhões de dólares é um PIB elevado ou é um PIB pequeno? Depende, as grandes potências estão na casa de trilhões, né? A China deve chegar a algo em torno de 12 trilhões, Estados Unidos 18 trilhões de dólares. Então 100 bilhões para um país do tamanho da China é um PIB muito pequeno. Mas se a gente pega 100 bilhões e fala, por exemplo, um país do tamanho do Uruguai, já seria uma receita considerável. Por isso, o PIB per capita também é um cálculo importante, mas também é muito mais econômico do que social. O poder paridade de compra, também chamado de PIB-PPC, poder paridade de compra, ele já começa a fazer uma análise um pouco mais subjetiva do valor, né, da riqueza, quanto se aplica na vida das pessoas essa riqueza. É a mesma coisa, a gente tem que sempre pensar, né, na relatividade do valor. Então, com 100 dólares num país, o que eu consigo fazer com 100 dólares? Consigo pagar meu aluguel com 100 dólares? Ou vou comprar um lanche do McDonald's por 100 dólares? Isso vai me dizer o poder paridade de compra daquele país. Então, os países cuja moeda tem um poder de compra maior, com menos dinheiro eu consigo comprar mais coisa, o dólar consegue comprar muito mais, por exemplo, na China do que nos Estados Unidos. Eu digo que o PIB-PPC vai ser maior. Tanto que a China já passou os Estados Unidos quando a gente pensa no poder paridade de compra. Daqui descende um outro indicador interessante que é o chamado índice Big Mac. Como essa franquia está em vários países no mundo inteiro e tem basicamente o mesmo tipo de lanche montado, com os mesmos ingredientes, o mesmo tamanho, o índice Big Mac vai avaliar quanto tempo a pessoa precisa trabalhar, levando em consideração o salário mínimo, né, ou a remuneração mínima prevista por lei, para comprar um Big Mac. Então, por exemplo, na Índia, as pessoas têm que trabalhar cerca de 6 horas para poder comprar um Big Mac. Isso leva em conta o valor do lanche e o valor da hora trabalhada pela pessoa. É muito mais do que o tempo que uma pessoa precisaria trabalhar, por exemplo, na Alemanha, ou no Reino Unido, ou na Nova Zelândia para comprar o lanche, né? São alguns minutos apenas. Então, o PIB-PPC, poder paridade de compra, ele vai avaliar não só o total da riqueza, mas o poder de compra dessa riqueza. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aí sim vai ser um indicador bastante voltado para o aspecto social. É um número que vai variar de 0 a 1. Lamentavelmente, o Brasil ocupa a 79ª posição nesse ranking. Já fomos muito piores no passado. É um lugar no ranking, né, que precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado, mas a gente vem lentamente caminhando para uma melhora, pelo menos foi isso que aconteceu nos últimos anos. E o Índice de Desenvolvimento Humano ele vai avaliar essencialmente 3 aspectos para compor esse número, que vai do pior, 0, até 1, que seria o indicador perfeito de desenvolvimento humano. No IDH vai entrar o indicador da renda per capita, mas também a educação, ou seja, as taxas de analfabetismo, o tempo de estudos, acesso da população à escola e a saúde. E principalmente a esperança de vida ao nascer, índices de mortalidade vão entrar também nessa conta e, de modo geral, uma análise das condições que o país oferece para que a população tenha acesso ao direito à saúde. A partir daí a gente vai construir o IDH, que tem sempre países liderando, países como Noruega, países como Canadá, Suécia, Alemanha, Dinamarca, esses países reconhecidos muitas vezes como países do estado do bem-estar social. Infelizmente, o Brasil ainda é distante na liderança desses indicadores. Para ajudar a gente a entender o IDH, um índice importante também criado é o índice Gini, ou coeficiente de Gini. Ele vai denunciar aquilo que a renda per capita esconde. Por quê? O índice de Gini também vai variar de 0 a 1, e quanto mais perto, né, do 1, maior vai ser a desigualdade entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. Então, o indicador de Gini vai mostrar, na verdade, a desigualdade social.
não é, a concentração da renda, o acúmulo de riqueza. Ele é um indicador que sempre precisa ser levado em consideração, a renda per capita e o PNB. Por quê? Porque o índice de Gini ele vai ser baixo em países onde todo mundo é muito rico, onde todo mundo tem uma renda parecida, ou também em países onde todo mundo é mais pobre, onde todo mundo tem uma renda mais baixa. Vou dar um exemplo, a China é um país que há 20 anos tinha um índice de Gini que destacava uma certa igualdade social, porque lamentavelmente muitas pessoas viviam ainda próxima, né, da linha da pobreza. Hoje, a China, que está se tornando a maior potência global, já tem o maior PIB/PPC do mundo, é também um dos países mais desiguais do planeta, porque essa riqueza que está sendo criada está sendo concentrada, não está sendo distribuída igualmente entre a gigantesca população chinesa. A gente observa a mesma coisa, por exemplo, na Índia, no México, no sul do continente africano, a gente tem índices, né, que indicam uma desigualdade social tremenda, e o Brasil, no que diz respeito ao índice de Gini, vinha nos últimos anos caminhando, né, para reduzir as desigualdades sociais, que foram ampliadas consideravelmente, especialmente durante a época da ditadura militar, e que começaram a ser combatidas nos últimos anos, especialmente por conta de programas sociais de distribuição de renda, mas que agora ameaçam, né, voltar a concentrar essa riqueza na mão de poucas pessoas, como vem sendo tradição, infelizmente, no nosso país e muitos outros países, especialmente da América Latina, do continente africano e do Sudeste Asiático. Os contrastes sociais, eles vêm exatamente dessa situação de riqueza e pobreza. A gente vê nas capitais, nas grandes metrópoles, né, bairros de luxo, condomínios fechados, super luxuosos, dividindo o muro com regiões de favelas, de periferias onde não há sequer água tratada, esgotamento sanitário. O contraste é isso, a riqueza e a pobreza convivendo lado a lado. A desigualdade social, que é um dos principais motivadores da violência, acaba estando, na verdade, diluída, né, nessa análise que a gente faz. No começo desse ano, a Oxfam, que é uma organização não governamental do Reino Unido, fez um levantamento que eles fazem anualmente e ela publicou no começo desse ano, na BBC de Londres, um levantamento dizendo que as 8 pessoas mais ricas do planeta, as 8 pessoas mais ricas do planeta, elas concentram a mesma riqueza, elas concentram a mesma renda que a metade mais pobre da população do planeta. Ou seja, 8 pessoas, atualmente as mais ricas do mundo, curiosamente 8 homens brancos, têm a mesma riqueza concentrada que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas, com certeza entre muitos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham, né, de segunda a segunda, 8, 10, 12 horas por dia e jamais vão conseguir concentrar toda essa riqueza, todo esse dinheiro, que muitas vezes é herdado, é construído a partir de vias ilícitas, contatos com órgãos públicos, com o Estado, né, com pagamento de propinas, lavagem de dinheiro, atividades que são ilícitas, incluindo especulação, e tudo isso mostra pra gente que a desigualdade social ainda é um problema muito grave a ser combatido e que acaba trazendo consequências muito sérias, especialmente sociais, sobre toda essa população mais pobre que acaba tendo direitos essenciais como educação, saúde, segurança, lazer, teto, que estão garantidos pela nossa Constituição Federal de 1988, negados. Uma vez com esses direitos negados, a ascensão social, a mobilidade social se torna cada vez mais complicada e a gente acaba dando, na verdade, manutenção a uma herança de privilégios, a uma hierarquia social que depende muito mais do lugar onde você nasceu, das condições financeiras que você teve já no momento em que você chega, né, a esse mundo, do que de fato ao seu mérito, ao seu esforço, à sua vontade, ao seu desejo pessoal. É óbvio que existem exceções, mas de modo geral, a gente percebe hoje no mundo um crescimento desses contrastes sociais e da desigualdade e uma cristalização desse modelo onde pouquíssimas pessoas são extremamente ricas, concentram uma fortuna enorme e muitas pessoas, ainda que trabalhem a vida toda, acabam essencialmente tendo que se virar para conseguir pagar as contas no fim do mês. Bom, pessoal, os principais indicadores são esses. Espero que vocês tenham aí esclarecido, né, algumas questões no que tratam da economia.
essa parte que a geografia estuda. E tendo dúvidas, tendo comentários, fiquem à vontade para usar o campo aqui para interagir com a gente. E não deixem de se inscrever no canal, que a gente está sempre aí com novidades.